presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, concederam uma entrevista coletiva após a reunião em que definiram o novo valor do salário mínimo. O valor havia sido definido conforme as estimativas de inflação disponíveis à época e houve um aumento da inflação na apuração final do ano. Sendo assim, o presidente Jair Bolsonaro determinou a compensação da inflação, aumentando o valor do salário mínimo de R$ 1.039 para R$ 1.045. Antes da decisão, o presidente comentou pelas redes sociais: "O nosso salário mínimo é pouco para quem recebe e muito para quem paga. Uma eterna discussão entre direitos e deveres. A Venezuela, modelo de democracia para o PT, acaba de reajustar o seu salário mínimo em 66%, ou seja, $3,7, o equivalente a R$ 15. Não se tem notícia de ninguém de Roraima fugindo para a Venezuela, mas sim de milhares de socialistas brasileiros indo curtir férias nos Estados Unidos." Assista a coletiva. Tudo bem, presidente? Oi, presidente, tudo bem? Paulo Guedes, aqui está a área dele aqui. Decisão sobre o salário mínimo, ministro, presidente? Decisão, presidente. Foi uma reunião tranquila, coordenada pelo Paulo Guedes. Nós tivemos uma inflação atípica em dezembro. Não esperava que fosse tão alta assim, mas foi em virtude basicamente da carne. E tínhamos que fazer com que o valor do salário mínimo fosse mantido. Então, ele passa via medida provisória de 1.039 para 1.045 a partir de 1º de fevereiro. E deve ser publicado hoje ainda ou amanhã? Hoje amanhã. É uma nova MP? Primeiro de fevereiro. E esses recursos serão retirados de onde? Isso aí nós vamos ter que achar os recursos para fazer isso, mas o mais importante é o espírito que o presidente defendeu. Quando chegou em 31, nós quando tivemos que aprovar esse aumento de salário, o espírito que o presidente defendeu foi o da Carta Constitucional, que é a preservação do poder de compra do salário mínimo. Só que a melhor estimativa de inflação que existia no dia 31 de dezembro, de acordo com a pesquisa Focus do Banco Central, acabou ficando abaixo da inflação real. Então o presidente, mantendo esse espírito, o presidente já tinha aumentado em R$2. Em janeiro, ele já tinha botado R$2 acima da inflação para pagar justamente o erro que foi cometido no ano passado. No ano passado, justamente como a inflação ainda não fechou, ela veio um pouco acima também, ficou R$2 abaixo durante o ano inteiro, ficou abaixo. Para não repetir isso, o presidente falou: não, vamos então corrigir já a partir de fevereiro, para não deixar acontecer esse ano. Qual deve ser o impacto dessa medida, ministro? Isso vai ficar em torno de 2.300 e pouco. E como é que vai ser ajustado o orçamento? Nós vamos colocar isso, nós já temos, eu prefiro não falar da natureza do ganho, que vai ser anunciado possivelmente mais uma semana. Nós já vamos arrecadar mais 8 bilhões, não é aumento de imposto, nada disso, são fontes que nós estamos procurando. Nós vamos anunciar possivelmente dentro de uma semana 8 bilhões que vão aparecer, de forma que esse aumento de 2.300 vai caber no orçamento. Agora, naturalmente, dependendo das coisas que nós estamos estimando não acontecerem, pode haver um contingenciamento ali na frente. O importante é o compromisso do presidente com a manutenção do poder de compra do salário mínimo, que é uma cláusula constitucional, que nós, justamente, o espírito era preservar, botamos R$2 a mais, e de repente a inflação escapou inesperadamente. O presidente está dizendo: olha, o espírito não era manter, então vamos corrigir rápido, não vamos esperar um ano. E pode ser como uma nova MP, presidente, tem uma dúvida jurídica de que, por ter sido editado dia 31, um novo ano legislativo, poderia ou não ser uma nova MP, vai ser uma nova MP. Não, tem que ser uma nova provisória. A partir de 1º de fevereiro, um projeto de lei não atingiria, não seria votado. Okay? E pode ser até que se decida. A MP que estava no Congresso, ela fica mantida lá e é ignorada? Isso é questão de técnica legislativa, certo? Mantém, e tem essa outra aqui, vamos correr juntas, não vai ter problema. O relator lá deve ser o mesmo relator,
ele faz o devido A acesso. espera uma delas caducar, é isso? E a espera anterior caducar. A O política... relator decide, não tem problema. Como não tem a regra salarial, nós estamos respeitando o espírito constitucional, a regra salarial não está definida, o que o presidente está dizendo é o seguinte: se a gente comete um erro, em vez de esperar um ano, a gente corrige logo. Ministro, tem possibilidade de contingenciamento? É isso? Não, isso é outro assunto. Olha, pessoal, Obrigado, ministro. Obrigado, presidente. Obrigado, ministro. Tchau, presidente. O presidente participaria hoje de uma transmissão ao vivo com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, durante a reinauguração da Estação Antártica. A cerimônia, entretanto, foi adiada para amanhã, pois não foi possível o embarque da missão para a estação devido ao mau tempo. A teleconferência ocorrerá amanhã durante a reinauguração. Veja o anúncio feito pelo ministro Marcos Pontes. Da região da Estação Comandante Ferraz. A decolagem estava prevista para essa manhã, mas como nós tivemos essa informação das condições meteorológicas não propícias para o pouso, está aí uma coisa que eu estou acostumado a esperar, meteorologia, tanto quanto como piloto e até para o espaço, para lançamentos para o espaço também tem vamos dizer assim, uma condição muito estreita, né, que é possível haver o lançamento. Aqui também nós estamos nesse aguardo agora da meteorologia, então amanhã segue a mesma agenda que nós teríamos hoje, nós teremos amanhã, ok? Então um grande abraço, fica acompanhando, eu vou dando esses updates de tempos em tempos, tá ok? Grande abraço, tchau, tchau. A Petrobras reduziu o preço da gasolina e do diesel nas refinarias. Os detalhes com o repórter Tiago Pimenta. O preço do diesel e da gasolina para as refinarias está 3% mais barato já a partir de hoje. A informação foi confirmada pela Petrobras, mas de acordo com a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis, a FECombustíveis, a redução do preço para o consumidor deve ainda levar algum tempo, já que as distribuidoras ainda precisam vender aquele estoque que foi comprado pelo preço mais caro, um volume estimado entre 15 milhões e 20 milhões de litros. A diminuição do preço deve chegar às bombas, num prazo aproximado de 15 dias, segundo a prospecção da FECombustíveis. De acordo com os especialistas, essa redução já era esperada, depois da alta recente no mercado internacional de petróleo, por causa do início da tensão entre os Estados Unidos e o Irã. Como o preço no mercado estrangeiro caiu, os valores praticados pela Petrobras também acompanharam esse movimento. Do Rio de Janeiro, Tiago Pimenta para o Governo Agora. O governo elevou para 2,4% a projeção de crescimento do PIB em 2020. Os saques do FGTS impulsionam esse aumento. A expectativa de crescimento da economia do país em 2020 passou de 2,32% para 2,40%. Entre os fatores que contribuíram para essa revisão estão o aumento da expectativa de crescimento do PIB do ano passado, a maior oferta de emprego e a liberação do saque do FGTS. Medidas como o FGTS, que implicaram tanto do lado da demanda um aumento no poder de consumo, foram transferidos cerca de 63 bilhões de reais, quando somados FGTS e PIS/PASEP. A política fiscal também foi apontada como um fator que contribuiu para a melhora das expectativas na economia. Medidas como a aprovação da nova Previdência e a reforma administrativa devem ajudar a controlar o crescimento da dívida pública. Houve também revisão na expectativa de inflação para este ano. O IPCA, índice que acompanha as variações de preço no comércio em produtos que afetam diretamente o bolso do consumidor, passou de 3,53% para 3,62%. Mas a previsão continua abaixo da meta central de 4% estipulada pelo governo. Estamos atentos a todos os movimentos que impliquem em pressões inflacionárias. No caso do preço de combustíveis, nós já tivemos até uma reação mais rápida do que antecipávamos em termos de reversão, de retorno aos dados anteriores. Pega e fala com vocês. Tá cheio. Qual a primeira pergunta aí? Salário mínimo, presidente. Não vou reunir com o Paulo Guedes agora à tarde. Eu acho que tem brecha para a gente atender, porque a inflação de dezembro foi atípica, né? Por causa do preço da carne. Então vai ser 2 da tarde ter espaço com o Paulo Guedes para decidir esse assunto. Pelo menos recompor a inflação, é isso? A ideia é no mínimo, né, cara? É isso aí. Agora, cada um real no mínimo, então mais ou menos 300 milhões no orçamento. A barra é pesada, mas a gente não pode
apesar de ser pouco, aumento R$4, R$5, tem que recompor. Reforma tributária e administrativa, o senhor acha que... Vou falar com ele hoje de novo, tá? A minha ideia, como já disse para vocês, é fazer da melhor maneira possível, que ela possa ser aprovada e sem muito atrito. Essa que é a ideia. Okay? A economia está recuperando, mas só se pararmos na reforma, a gente pode perder o que ganhou até agora. O Senado o Congresso, no meu entender, está bastante consciente disso. Acredito que não tenhamos grandes dificuldades se apresentarmos uma boa proposta. As medidas para a fila do INSS? Também, devo estar com o Marinho hoje ou amanhã, acho que é hoje. Ele pretende contratar, a lei permite, né? Servidores ou militares da reserva, pagando 30% a mais do que ele ganha, para a gente romper essa fila que aumentou muito por ocasião da tramitação da reforma da Previdência. Filme brasileiro no Oscar, presidente. Gostou? Ficção. Isso. Para quem gosta do que o urubu come, é um bom filme. O senhor chegou a assistir ou não? Eu vou perder tempo de uma porcaria dessa? Outra pergunta aí. Presidente. Não, ele tava, pelo que eu fiquei sabendo, tava meio alterado, né? E parece que tomou um banho, não entrou, né? Estou no lago aqui, foi tomar um banho aqui pelo jeito, tava caloroso, deve ter sido isso aí. Presidente, o senhor mantém a ideia de dar subsídio a igrejas para energia elétrica? Se eu estou apanhando e não decidi nada ainda. Eu não sei por que essa gana de dar pancada em mim o tempo todo. Eu assinei o decreto. É por que essa pancada? O senhor vai assinar? Eu decido aos 48 segundos tempo, ou 54, né? Que o Palmeiras ganhou um jogo aos 54 segundos tempo. Eu decido na hora certa. Mas qual que é a sua opinião? Não tenho opinião para te dar. Peraí, vocês... Tem uma colega de vocês que fez um livro, se leu o meu pensamento. Eu acho que eu não tenho que conversar com vocês. É só escrever o que você achar. Orçamento o senhor deve assinar quando nessa semana? No limite, o seu 15 dias úteis, né? No limite, né? Presidente, em relação ao livro, a jornalista... O livro fake news, o livro mentiroso, eu não vou responder sobre o livro. Outra pergunta aí. O senhor pediu Outra pergunta aí. o depoimento, presidente? Acabou a entrevista. Valeu, presidente. Obrigado. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.